sobre os perigos dos excessos, né? O assunto de hoje no nosso Papo de Quinta. Vou pegar mais uma vez aqui o WhatsApp do Mulher Demais. Você sabe que é o nosso canal estreito de interação. Você vai mandando suas perguntas, compartilhando seus exemplos, né? Se você por acaso se identificou com isso que a gente está falando sobre exagero, sobre excessos, né? Eu estava batendo aqui um papo com a Laís durante os bastidores, né? Durante o intervalo. E esse relato aqui me chamou muita atenção, porque uma telespectadora disse que ela falou sobre a mãe, na verdade, né? Dizendo que a mãe não consegue ver as coisas sujas. E se ela vê alguma coisa suja, ela não consegue nem comer, por exemplo. Inclusive, quando eles saem para comer em algum restaurante, por exemplo. Se tem algo ali que está sujo, que ela não gosta, ela já nem consegue comer mais. Quando é que esbarra aí o limite do exagero e quando já pode ser algum tipo de patologia, Laís? Sim, sempre a gente avalia o nível de prejuízo, gente, que é assim, ó, quando a pessoa tem um prejuízo que a gente chama de prejuízo funcional, que é na vida diária dela, ela começa a perceber que tem várias coisas que ela não consegue fazer, porque vem aqueles pensamentos mais intrusivos de isso aqui tá sujo, eu não consigo sair, eu me atrasei, eu deixei de me relacionar, eu deixei de comer em tal lugar. Isso a gente já chama de um prejuízo, já seria um prejuízo significativo. Sim. Né? Então, um exagero é sempre uma coisa que a gente passa ali um pouco do limite, tá? A gente percebe, daqui a pouco a gente consegue se regular. Mas quando existe um prejuízo, é porque você percebe que a frequência disso aumentou, né? E a consequência, ela é maior, porque daí você não consegue conviver em família, ou você irrita as pessoas, ou você se irrita com você mesmo. Sim. Né? E você nota que você não consegue trabalhar tão bem, você precisa de muitas coisas para se ajustar emocionalmente para conseguir, imagina, tem que deixar tudo organizado, tudo arrumado. Nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Então, se essas coisas estão acontecendo com uma frequência muito alta e você nota que tem prejuízo no trabalho, na vida pessoal, nas relações interpessoais, até com você mesmo, a gente já entende que tem uma patologia que precisa ser olhada. E os profissionais que cuidam disso, gente, são os psicólogos e os psiquiatras. E ainda existe muito preconceito nesse sentido, porque as pessoas ficam doenças do coração, elas procuram um cardiologista, né? Mas existe uma dificuldade das pessoas perceberem que doenças emocionais, né? Doenças que não, são invisíveis, né? Porque as doenças emocionais, elas não são percebidas como um corte. Elas precisam ser cuidadas. E as pessoas que cuidam disso são os profissionais psicólogo e psiquiatra. Muito bem. Interessante que foi um relato de uma filha que percebeu isso na mãe, né? Talvez a própria mãe não entenda isso como um exagero, mas de que forma aqui nesse caso que a gente já percebe que extrapola, né? Ali o limite que pode estar até esbarrando mesmo em uma patologia. Como é que essa filha pode ajudar de alguma forma? Primeiro, é muito importante conversar, é o diálogo aberto, né? Sim. Às vezes as pessoas ficam resistentes à conversa, se sentem atacadas. Então, é muito uma maneira como a gente traz isso para o outro. É sempre muito importante levar isso para o outro com amor. Eu noto que você tem ficado muito tempo na cozinha, você não tem conseguido comer com a gente quando nós saímos, você fica com dificuldade de dormir porque você precisa terminar as coisas que você começou a fazer em casa. Você nota que isso é prejudicial, você percebe, né? Mãe, te amo muito, eu sei que tu tá tentando fazer o teu melhor, mas tu nota a quantidade de coisas que estão deixando de serem vividas ou feitas por causa dessa característica. Sim. Que então a gente procura ajuda. Então eu acho que se isso for falado com amorosidade, a gente consegue chegar no objetivo. É diferente de dizer, você tá doida? Vou lhe internar. Então, isso, com tudo é a maneira certeza. como a gente se expressa. A gente precisa ter muita calma e é por isso que não é interessante falar quando a gente está ativado, a gente está bravo, né? Ou estamos chateados, assim. Não é interessante conversar nessa hora. É importante regular um pouco a emoção, pensar como vai ser esse diálogo. Às vezes conversar pode não ser possível, porque a pessoa pode ficar muito reativa, mas escrever, até mandar uma mensagem no WhatsApp, organizadinha, ali com começo, meio e fim, pode ajudar. Importante ter o diálogo. Muito bem. A gente está falando aqui relatos, né, que chegaram aqui no nosso WhatsApp, mas vamos voltar a falar sobre carnaval? É uma época do ano, eu até comentei lá no comecinho, todo mundo fez, tá liberado, é carnaval, o que acontece no carnaval fica no carnaval, vamos embora exagerar e tá tudo certo mesmo, nem lembra que tem quarta-feira de cinzas e uma vida depois dela, né? Sobre essa questão do exagero nessa época do ano, ou então em momentos de alegria, não precisa ser só o exagero no momento de ansiedade e tristeza, mas nessa euforia mesmo, como é que acontece, Laís? Menina, é babado. Gente, é muito interessante, porque quando a gente está muito feliz, e essa excitação, essa animação que o carnaval traz, pode trazer a falta daquela história da percepção, da autopercepção, e a gente entra no piloto automático do caos.
né? E no piloto automático do caos, a gente entra na dinâmica dos outros, né? Então, é muito importante notar quando a gente está muito alegre e numa excitação muito elevada, porque nós ficamos predispostos a fazer coisas que podem trazer consequências, né? Não é um negócio assim, que daqui a pouco a gente vai começar a beber, bebe demais, daqui a pouco tem uma ressaca horrorosa, né? Ou acaba entrando na dinâmica, alguém está usando alguma coisa, uma droga, e a gente se predispõe a estar usando aquilo ali e de repente isso traz uma consequência, você acorda sem saber onde você está, né? Dorme com alguém, não sabe com quem é. Uhum. Então, assim, existem consequências nesse sentido, né, que podem ser ruins e tem algumas que podem ser, inclusive, devastadoras, porque a gente pode se colocar em situação de risco. Exatamente. Isso é muito importante, notar isso. Com certeza, né? E outros exemplos de exagero que às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, exagero com o cuidado até com a saúde, né? Tem gente ali que anda sempre com muitos medicamentos ou então pratica muita atividade física, como se não fosse mais ter tempo, né? Ali restrito, tem que fazer muita atividade, muito medicamento. Isso também é um problema, né? A gente acha que está cuidando, na verdade está prejudicando, né? Claro. Laís? A régua, gente, é sempre aquilo que a gente estava falando, né? O nível de compromisso que a gente tem com uma coisa, por exemplo, com a saúde. Eu estou fazendo muita atividade física, eu presto atenção se eu estou doente, eu vou sempre em médicos. Legal, mas quando isso não está legal? Quando nós percebemos que deixamos de fazer coisas que são importantes para nós, né? Outras coisas que são importantes para nós, quando nossos familiares, pessoas próximas da gente, sente que aquilo está demais, né? Sente que aquilo está passando um pouco do limite, então é importante observar os sinalizadores, né? Então, se eu estou fazendo atividade física, eu vou correr, daí eu passo 4 horas me dedicando a isso, 5 horas, é uma quantidade significativa do dia. Então, como é que eu fico depois, né? Lógico, se essa pessoa é uma atleta, se essa pessoa é um profissional, a gente entende porque é um expediente que se dá ali, né? Mas se você é uma pessoa que tem o seu trabalho, que tem sua vida pessoal, que tem sua família, namoro, outras relações, isso acaba tendo um protagonismo muito elevado. Então, exatamente qual que é a função dessa busca assim, tão incessante? Isso. Está a serviço de quê? Né? Isso é uma pergunta importante. Por que eu faço o que eu estou fazendo? E quando eu faço isso, qual que é a função disso? Exato. Eu estou querendo me sentir muito bem, eu estou querendo provar algo para alguém, né? Qual que é a função? Então, é bom se perguntar. Olha aí a reflexão, né? Outro detalhe que muitas vezes a gente também não percebe nessa questão de exagero, de excesso, é a questão do amor romântico. Amor demais também pode ser veneno, Laís? Sim, menina, muito. E é muito importante que a gente perceba que nas relações, quando ela passa um pouco ali do que seria o limite do afeto, né? Do afeto que conecta. Saudável mesmo, né? A gente poderia chamar assim. Esse afeto que conecta é esse afeto que faz essa colinha do bem, né? Eu cuido, sou cuidado, me interesso. Noto quando o outro está sendo olhado. Às vezes me dói um pouco, comunico isso, converso sobre o assunto. Mas quando isso passa um pouco do ponto, né? E dá, enfim, muitos gatilhos e muitas confusões, é interessante parar para observar a qualidade dessa relação, né? Como é que está essa relação? Está tendo um diálogo legal? As pessoas estão se entendendo? Todos os dois estão no mesmo ponto? Os acordos estão ok? Né? Como é que está isso? Porque às vezes as pessoas se relacionam, Bruno, e elas esquecem de conversar a respeito do relacionamento. Sim. Né? Então elas não acordam nada. E aí deixa uma das partes pode ficar muito insegura e aumentar o nível de vigilância e acabar tendo comportamentos exagerados. Muito bem. Foram muitas reflexões para esse nosso papo de quinta. Se você aí de casa se identificou, né? Poxa, estou exagerando nisso, no trabalho, com as minhas amizades, nos meus relacionamentos. Como é que faz para administrar? Percebi, identifiquei, a partir de agora quero mudar, quero equilibrar melhor, então. Como é que faz a partir de então? Muito bem. Eu acho que tem 2 coisas que podem ajudar. Se você não consegue sozinho, você já percebeu os exageros, já pediu ajuda de amigo, já conversou sobre isso, já fez uma autorreflexão e tem percebido que isso fica complicado de administrar, então é interessante procurar ajuda profissional, né? A terapia pode te ajudar nesse sentido. Sim. Mas se você não consegue ter acesso a isso, a terapia nem sempre é uma coisa que as pessoas vão ter acesso, por uma questão, infelizmente, ainda financeira, procurar livros de desenvolvimento pessoal. Legal. Tem muito livro bom, gente, no mercado, inclusive de vários valores. Procurar livros de desenvolvimento pessoal na temática que você percebe que você tem dificuldade. Né? Podcasts que estão aí, Demais. Vídeos no YouTube. Comece a estudar sobre isso, não descansa até encontrar respostas. Dialogue com seus amigos,
Tente perceber como que as outras pessoas que você considera como saudáveis lidam com isso. Modelo é muito importante, né? Uma outra coisa muito legal que eu adoro e faço até hoje é a escrita terapêutica. Já pararam para escrever o que vocês sentem, como vocês pensam? Eu amo. Então é uma tem um catarse, a gente caderninho senta ali. lá, ó, de manhã, ou quando a gente acorda, é um horário muito legal para a gente fazer esse movimento reflexivo. Sentar para escrever, como é que eu estou me sentindo, que eu percebo que não está bom. Daí a gente torna isso concreto e cria possibilidades maiores a respeito das nossas escolhas, porque quando a gente sai do piloto automático, nós percebemos a qualidade dos nossos pensamentos e a qualidade dos nossos comportamentos, e aí a gente tem condição de escolher melhor. Isso aí, muito bem. Vou deixar o Instagram de Laís, @soulaísc. É a primeira vez sou aqui no Mulher Demais, Sim, não sim, é? primeira vez. Contamos com a sua participação em outras oportunidades. Obrigada, Perfeito, viu? Obrigada também, Até a gente. próxima. Boa quinta-feira. Bom carnaval. Obrigada.